Essa foi a palavra que Deus me deu hoje à tarde. Atitude. Você pode declarar isso comigo? Atitude. Vamos, atitude. Tudo o que acontece nos céus e reverbera na terra depende da atitude. O povo precisa tomar uma atitude para que venha atrair a presença da glória do Senhor, a presença do Senhor, para que algo aconteça, para que sobrenatural aconteça, para que milagres aconteçam, para que o Senhor seja bondoso, para que a graça, a misericórdia do Senhor seja estabelecida, precisa-se de atitude. Estamos vivendo em tempos que precisamos tomar as atitudes corretas. Atitudes. Sabe, por muito tempo, muita gente decidiu se viver em torno de uma atmosfera, de um ambiente chamado passividade. Mas o tempo no qual nós adentramos, e eu acredito que a igreja em si, ela sempre precisa se mover dessa forma, diante de atitude. São atitudes que revelam o céu. Você pode declarar isso? Atitudes revelam, diga, atraem o céu. Eu não sei o que você imagina do que é o céu na terra. Mas de uma coisa eu tenho certeza que você tem certeza, de que quando os céus, ele invade a terra, algo no mínimo sobrenatural acontece. Quando os céus chegam no ambiente, é porque aquele ambiente ele está condicionado a adorar um Senhor, um ser que tem a capacidade de mudar e de transformar aquele ambiente. Talvez você possa achar que somente o reino dos céus, a atmosfera da glória do Senhor é capaz de mudar ambientes. Eu digo para você, não. Por isso que às vezes não buscamos mudar um ambiente, porque o ambiente já está passando por um processo de transformação, mesmo que não seja conforme o do reino de Deus. Mas eu acredito que nesse tempo o Senhor tem levantado homens e mulheres segundo o coração dele para atrair os céus, para atrair a presença do Senhor para aquele lugar ao qual eles se encontram, e aquele lugar passar por uma transformação plena. A tua casa é um local perfeito para você começar a praticar isso. Onde você trabalha é o local ideal para você praticar isso. O local onde você transita, onde você vai, onde você faz o trajeto de casa para o trabalho, é um local específico. Diga assim: todo lugar que eu me encontrar é o local, vamos, é o local ideal, vamos, ideal para atrair o reino dos céus. Todo local. E hoje à noite eu quero estar falando um pouco sobre isso. Não vai ter slide. Hoje o Espírito Santo chegou para mim. Não faz slide, não faz nada. Só compartilha a palavra. Eu, sim senhor, de bate pronto. Porque se existe algo que eu aprendi, que eu tenho aprendido nesses dias, nesse tempo, é obedecer o que Ele libera. Se eu me coloco debaixo do nível de obediência, se eu tiver alguma habilidade, aquela habilidade ela se torna uma ferramenta eficaz
devido ao local de ambiente, ou o local de obediência que eu me encontro. E um dos significados da palavra atitude significa maneira como o corpo está posicionado. Pose, posição ou postura. Comportamento ditado por disposição interior. A maneira, uma forma de conduta. Ao passear por toda a palavra, nós conseguimos perceber várias formas de posturas, várias formas de se tomar uma atitude e Deus vir naquele local. Atitude é a norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de intenção ou propósito. A atitude é fundamental para se alcançar um objetivo ou propósito que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu quero falar de uma personagem que, quando eu comecei a mergulhar, a meditar na palavra, eu fiquei, uau, cara, que lindo é quando homens e mulheres tomam a devida postura, a devida atitude. Estou falando de uma personagem que ela é muito conhecida, por nome de Ruth. Não é Ruth do Gaspar, não. É a Ruth, personagem da Bíblia. Uma personagem que teve uma experiência do que é se mover e receber por conta de uma atitude, uma postura correta. Uma personagem que ela, por ter se tornado viúva jovem, ela não se condicionou àquela condição, ela tomou uma atitude e mudou todo o ambiente. Uma atitude de uma mulher moabita. Uma mulher, segundo as leis judaicas, era tida como uma estrangeira. Ela só tinha direito a algumas coisas. Mas a palavra diz que no período dos juízes, tanto que na Bíblia ocidental ela está ali entre Juízes e o livro de Reis, de 1ª e 2ª Reis. Fala que nesse período o povo de Israel passou por uma crise muito grande. Uma crise muito violenta. E a fome pairou sobre a terra. E fala de um personagem chamado Elimeleque, que era esposo de Noemi, que tinha 2 filhos. E a palavra diz que os 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. E que Elimeleque, o esposo de Noemi, morreu. E pouco tempo depois, os filhos de Elimeleque morreram também. Então ficou Noemi, Orfa e Ruth, viúvas. Mas o que eu acho interessante é que quando a situação aguçou, quando se tornou mais intenso aquele ambiente, aquela situação, aquela atmosfera, Noemi, que um dos significados do seu nome é suave, é doçura, ela fala assim para as 2 filhas, né, que para aquela época, quando você se casava com a mulher, se casava com um filho e ficava viúva, a mãe no caso do rapaz, do cara que se casou, ela tinha as esposas dos filhos
como filhas. Apesar que hoje não é tão diferente. Apesar que hoje não é tão diferente disso. O que acontece? Naquele momento, Noemi estava profundamente triste, porque estava vivendo uma crise. Imagine você passando por uma crise na nação, e naquele determinado momento, quando você tende a querer se equilibrar em algo, você perde um apoio fundamental na sua vida. No caso de Noemi, o esposo, Elimeleque. Tem um determinado momento em que, quando Noemi para e pensa, diz assim, ó, fala para as duas filhas, né, as duas noras, fala assim, ó, se eu fosse vocês, eu voltaria para a nação de vocês, procuraria se casar novamente, porque eu já sou de idade avançada, e vocês são novas, vocês podem se casar novamente e ter uma vida, ser feliz, retomar a vida de vocês. Porque se vocês forem esperar por mim, pela idade que eu estou, eu tenho que encontrar uma pessoa, e essa pessoa tem que gerar um filho em mim, tentar gerar por conta da minha estrutura, por conta da minha idade, eu já não consigo ter filhos. Então teríamos que tentar viver um milagre para se passar um tempo, para depois desse tempo vocês se casarem. Então isso demoraria muito. Então o que eu digo para vocês é, vão, porque eu não tenho o que oferecer para vocês. Naquele momento, as duas noras não aceitaram. Passou-se um pouco mais, Noemi falou a mesma história. Uma das noras, Orfa, abriu mão. Tá, se você está dizendo isso, então eu vou embora. Mas teve uma, Ruth, que ela fala algo que eu pensei assim, cara, a atitude que essa mulher teve, não é todo homem que faz isso. No versículo 16 do capítulo 1 do livro de Ruth, na minha versão diz assim, ó, Ruth declara para Noemi, não insta comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E ela ainda diz mais, que o Senhor castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. No versículo 18 diz assim, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Nós estamos tratando aqui de duas culturas. Noemi, que sabia todos os preceitos, conhecia a cultura, ela sabia o Deus que ela servia, ela tinha uma convicção interna, e nada roubava aquela convicção. Ruth, uma moabita, adorava outros deuses. Ruth viu a oportunidade, diga assim, oportunidade, diga atitude, sempre vem com a oportunidade. Nunca, nunca, nunca espere uma oportunidade se você não tomar atitude. Geralmente a gente diz, se me aparecer uma oportunidade, eu tomo atitude. No reino dos céus é diferente. No reino dos céus diga assim, eu tenho que me mover. Vamos, eu tenho que me mover. Diga, por fé. Então é o contrário. Na verdade não é o contrário, é a maneira correta.
eu me posiciono, eu tomo uma atitude e a oportunidade vem. O curso natural é: eu espero a oportunidade, depois eu tomo a atitude. No reino dos céus é: eu tomo a atitude e chamo a existência a oportunidade. Quer ser bem-sucedido? Quer ter uma família abençoada? Quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Não espere a oportunidade para você mudar. Tome a atitude hoje e passe a viver essa condição que Deus tem para a sua vida. A grande questão é porque às vezes nós queremos a primeira oportunidade. Aonde se encontra a fé nisso tudo? Se um dos textos que trata sobre a fé é o chamar à existência as coisas que não são como se já existissem. Pois bem, Ruth fez isso. Talvez porque ela vivesse no local onde ela vivia. Isso é pensamento meu, eu que começo a conjecturar, a imaginar isso. Ela imaginava: estou passando por situações delicadas e eu estou tendo a oportunidade de mudar a minha vida. E pasmem, se fosse uma outra, quando o esposo, ao ato de falecer, à condição de chegar ao falecimento, ela, rapaz, aqui não dá para mim não. O negócio tá feio, então eu vou, Sara tá fora. Ruth confiou, e por ter confiado, tomou a atitude de declarar a Noemi: aonde você for eu vou, aonde pousares ali pousarei. Ela, com suas palavras, e para quem conhece, quem estuda um pouco, quando a palavra diz que Noemi não insistiu mais, é porque Noemi entendeu algo. Essa menina, essa guria, ela quer viver uma outra cultura. Ela quer mudar os aspectos da vida dela. E ela acredita que o que eu estou vivendo, mesmo em meio de escassez, é algo muito gracioso para a vida dela. Às vezes nós só queremos ter palavras de vida quando nós estamos bem. Quando você está bem, você quer cheio do poder, né? Eita, né? Ruth tomou a postura e tudo começou a mudar. Sempre quando se vê uma postura, precisa-se de um esforço para querer mudar o ambiente. Sabe, eu fico louco porque às vezes a gente pede algo para Deus e nós não tomamos a devida postura para ir buscar, para lutar por isso. Hoje o que nós vivemos na nossa nação, esse calor dessa emoção na questão política no momento, eu vejo pessoas aflitas com isso. Deixa eu falar para você. Eu estou confiante que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Eu estou confiante que Deus começou a fazer algo sobrenatural na nossa nação. Eu estou confiante de que o Senhor vai levantar homens e mulheres nesse tempo segundo o coração dele. Eu estou confiante que nenhum governo vai exceder ao do meu Deus. Nenhum governo vai conseguir sobrepujar. Se você ler no final do livro de Apocalipse, é um final onde se celebra uma vitória. Noemi não, Ruth, quando ela viu
o aspecto em que, a condição em que Noemi se encontrava, ela tomou outra atitude. Ela poderia muito bem, assim como Orfa, lhe disse: Noemi, por favor, cuide, que eu vou cuidar da minha vida agora, que eu vou atrás de alguém para que eu venha, né, conseguir algo na vida. Quando ela viu Noemi ter aspectos de uma pessoa amarga, que era totalmente contrário ao que o nome dela revelava, Ruth, ela se posicionou. O que é que eu estou querendo dizer? Entenda algo, você nunca vai estar conviver em lugares onde, em todos aqueles lugares que você passar, não vai ter só palavras de vida naquele ambiente. Provavelmente os ambientes onde você passa nesse presente século, existem palavras de morte, palavras de escassez, palavras de doença, palavras que contrapõem aquilo que você e eu, que nós acreditamos. Mas entenda, uma postura sua, uma postura minha, uma postura nossa, pode mudar todo o ambiente. Sabe o que foi que eu fiz hoje? Quando eu fui votar, quando eu vi que eles estavam pegando o celular para deixar numa mesa, peguei e entreguei a minha esposa: amor, segura o celular. Quando ela chegou e buscou lá meu nome, eu achei estranho, porque só tinha um Jabez naquela relação toda, cara, não tinha outro. Também, né? Querer demais. Mais de um Jabez numa relação. O que aconteceu? Jeová, Senhor nosso. Gente, é que eu estou ministrando e estou recebendo informações aqui. Bom, vocês riem, né? Cara, é porque eu estou tão confiante, mas sabe, eu estou atento. O fato de você ser confiante e tomar uma postura não quer dizer que você vai relaxar. Você precisa estar atento. Sabe por quê? Porque tem hora que você tem que chegar e dizer: eu removo isso, eu não aceito isso. Sabe? Na hora que eu entrei lá, que ela pegou, checou, conferiu lá a documentação, e ela pediu para colocar digital na máquina, para aferir, né, para autorizar. Quando eu coloquei meu dedo, eu disse: Deus, que não seja a minha digital, sim a tua. É o teu sangue que eu coloco agora nesse local. Se existe alguma situação, alguma possível fraude nessas máquinas, eu, como teu filho, eu quero declarar removida. Você não crê, né? A atitude, igreja, atitude, homens, atitude, mulheres, atitude, jovens, atitude. Se quando o próprio Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, pegue a bagaça desse cajado e ergue ao alto e deixe que é comigo o resto. Se Moisés não tivesse feito, teria acontecido. Precisa de alguém com atitude nesse tempo. É só uma atitude. Quer mudar comportamento? Tome uma atitude. Quer mudar a forma de pensar? Tome uma atitude. Quer mudar uma questão financeira na sua vida? Tome uma atitude. Diga assim comigo: eu tenho uma capacidade, vamos, através do sangue de Cristo, de remir tudo que está na minha vida. É o sangue de Cristo. Quando eu coloquei o dedo ali, eu não chamei a existência o meu DNA humano, eu chamei a existência o meu DNA eterno, porque Ele me constituiu nele antes da fundação do tempo. Ele te constituiu nele antes da fundação dos tempos. Cheguei lá na maquininha, fui votar, e quando eu estava digitando, eu declaro o sangue do Cordeiro. Pastor, tu está sendo muito radical. Que eu seja radical, porque quanto mais radical eu me torno, mais sobrenatural eu atraio sobre a minha vida.
atitudes radicais, consequências sobrenaturais. Entenda isso. Você acha que Elias subiu numa carruagem, né, num redemoinho? Você acha que foi porque ele era um cara legal? Porque ele era bonzinho? Porque ele era um homem de atitude. Você acha que Ruth viveu o que viveu porque Deus sentiu pena? Ah, uma pobrezinha, cara. Ah, cara, tá viúva. Oh, God. Quem poderá detê-la? Deus abomina o vitimismo. Deus ama pessoas que tomam atitude. Esse é um tempo, quanto mais atitude você tiver, quanto mais boca você tiver para declarar e chamar à existência as coisas que não são, como se já existissem, mais você vai viver esse sobrenatural. Talvez Ruth ela tenha se preocupado, ela tenha sofrido por conta da morte de Malom. Mas sabe o que é interessante? É porque a atitude de Ruth gerou um Elimeleque na vida dela. Vou dizer de novo, a atitude, a postura de Ruth atraiu um Elimeleque para a vida dela. Capítulo 2 do livro de Ruth. Colocou aqui? Primeiro versículo. Você pode ler para mim, em nome de Jesus, no 3? 1, 2, 3. Tinha Noemi. Na minha versão diz assim: havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Também foi Elimeleque, né? Não era Meleque. Boaz, perdão, tá? Faltando a fita. A atitude de Ruth atraiu um Boaz para a vida dela. Já estava criticando, né? Ai, Jeová. É da família, né? A palavra diz que era um homem rico, um homem próspero. Sabe o significado da palavra Boaz na sua essência? Força e rapidez. Enquanto Noemi, por conhecer os costumes, por saber e estar inteirada das leis, da capacidade do que o seu Deus fazia, quando ela chegou nessa região, que quando a receberam, que ficaram todos admirados com a chegada dela, ela disse: não me tenham por Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou muito amarga. Ruth continuou. Ruth não depositou a confiança dela nas atitudes de Noemi. Eu penso assim que, acho que Ruth olhou e disse: cara, essa não é a Noemi que eu conheci, porque não condiz com o nome dela, doçura, suavidade. Não é, essa não é. Ruth se esforçou, tomou a postura. E no capítulo 2 começa a discorrer uma transformação, uma mudança como nunca se viu naquela época. Uma atitude sempre tem que vir carregada com uma ação. Ruth não lançou expectativas nos bens que Noemi tinha. Ruth, diga assim comigo, se dedicou. Às vezes, no primeiro empecilho que acontece nos embates, nas lutas que nós temos, nós queremos recuar. Nós queremos recuar. Porque nós, não deu certo, então daqui eu volto, já vou procurar outro negócio.
Ruth, ela não se preocupou, ela olhou e disse: cara, aqui, essa mulher, Noemi é uma mulher segundo o coração de Deus, mas ela não está passando por um momento bom, porém, eu posso ter a condição de me conectar ao que ela tem na sua essência e fazer com que tudo mude ao meu redor. Uma mulher que não tinha um respaldo cultural, ela tomou a atitude e mudou a sua postura, e a partir daquele momento ela começou a viver coisas sobrenaturais. Aquela mulher, ela quando chegou e foi ser uma serva de Boaz, ela não se preocupou se Boaz ia ser o homem da vida dela, o próximo esposo. Ela se preocupou em continuar fazendo aquilo que era necessário. O que eu estou querendo dizer? Deus te deu um negócio, Deus te deu um chamado, sei lá, Deus te deu um dom. E você começa a querer desenvolver essa habilidade que Deus te deu, mas no meio do caminho acontece qualquer imprevisto. Ou talvez você não tenha a condição financeira para poder obter o equipamento, ou fazer o curso, ou por qualquer outra coisa. Você já quer desistir. Ou porque vem palavras de pessoas que você acredita confiar, assim como Ruth acreditava em Noemi. E Noemi falou: cara, vai embora. Noemi falou: vai embora, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Então vão embora, vão cuidar da vida de vocês. Porque se vocês ficarem comigo, provavelmente vocês vão viver na condição que eu estou. Ruth não se teve pelas palavras liberadas de forma terrena. Diga assim, ó: eu preciso me condicionar a mover-me pelas palavras que vêm do alto. Que palavras do alto você tem recebido? Quais são as palavras que tem te enchido o coração, que tem trazido a tua mente, que tem mudado a estrutura da atitude do teu corpo, a postura que você tem que tomar nesse tempo? Você acha que alguém que recebe palavra do alto vai viver sempre ó céus, ó dor, ó vida? Ou você, quando começa a receber e começa a praticar e começa a entender que aquela palavra é para te trazer vida, é para mudar a tua postura, é para você imaginar, ter a mente de Cristo. Quando você começa a absorver isso, eu não sei você, mas uau, sabe, eu fico olhando, eu gosto muito de assistir o UFC, cara. Não é pecado não, viu? Eu gosto muito, e eu vejo, sabe, a postura dos caras dentro do octógono. Sabe, tem uns que batem na grade assim, tem outros que ficam, né? Cara, eu tô aqui, Deus. Eu me posturei. Cadê a oportunidade? Eu quero uma oportunidade, Deus. Eu tô aqui. Você pediu para me posturar, eu não estou me posturando. Eu quero uma oportunidade. Sim, eu quero um milagre na minha vida. Cadê o milagre na minha vida? Eu quero uma porção dobrada. Cadê a porção dobrada? Eu estou posicionado. Você acha que Eliseu recebeu uma porção dobrada porque ele ficou, eu tenho uma porção dobrada? Pois é, cara. Não. Eliseu, quando recebeu de Eliseu, fica aí, que eu vou ter que ir. Ele disse: não, senhor, para onde você for eu vou, meu chapa. Tem essa não. Nós estamos colados, junto e misturado. Se mover por palavras terrenas é uma das coisas mais vis que existem nos filhos de Deus. Não se mova. Olha para o teu vizinho e diz: não se mova por palavras terrenas. Vamos. Não se mova por palavras terrenas. Noemi começou a ver a postura de Ruth.
Ruth chegou para Noemi: eu posso colher espigas lá na plantação de Boaz? Aí Noemi olha assim: pode, minha filha, pode ir. Ela, uau, ela está mudando. Porque antes ela não concordava, e eu estou vendo agora ela me abençoar para ir. Ela começou a ir. Sabe o que é mais louco? É porque a postura de Ruth, se você ler o capítulo 2, o capítulo 3 de Ruth, você vai ver a postura dela. Chega tanto que a postura dela atrai os olhares de Boaz. Quem é aquela guria ali? Quem é aquela menina? Olha, tem uma versão que diz assim: ela é uma das filhas de Noemi. Olha, pense numa guria que trabalha. Aí trabalha, ó, e é responsável, faz as coisas com excelência, só para se alimentar no momento correto. Você sabia que quando você toma uma postura devida, até existe um momento até para você descansar? Assim Ruth fazia. Se posicionava, estava ali fazendo na lida, mas tinha um momento de descansar, então ela descansava. Sabe por quê? Porque ela sabia qual cultura ela estava inserida. Ela sabia, porque ela tinha escutado muito sobre aquele Deus. Postura. Chegou o ponto de Boaz dizer: não faça disso, você pode vir agora para essa outra colheita aqui. Deixa lá as espigas e agora você vem para a colheita de cevada. E Ruth, tendo certeza do que Deus estava fazendo, a expectativa, ela chegou para Noemi: minha senhora, tu não sabe. Isso eu estou parafraseando, tá? O meu chefe lá, Boaz, ele me chamou para estar junto com o povo lá, fazendo a colheita da cevada. Noemi olhou assim para Ruth e disse: uau, não é que essa guria está fazendo as coisas corretas mesmo, ela está mudando os ambientes. Mude ambientes através das suas posturas, através das suas atitudes. Noemi vai e diz: tá, então faz assim, escuta o que eu vou te dizer, faz assim, assim e assim. Quando chega lá no momento em que Boaz estiver descansando, tu chega calma, sem perturbá-lo, e se deita aos pés dele. Ruth fechou. É nós. Foi lá, quando Boaz estava dormindo, ela puxou a mantazinha, descobriu um pouquinho o pé de Boaz e deitou aos pés de Boaz. A palavra diz que quando Boaz viu, se assustou. O que é isso que você está fazendo? Ela: meu Senhor, você é meu amo e eu estou aqui para te servir. Você redimiu a minha casa. Ei, deixa eu te falar algo. Você se prostrar na presença de Deus é muito fácil. Agora você se curvar diante de homens para entender que Deus quer te levar para um nível governamental muito mais alto é difícil. Sabe o que ela disse? Põe sobre mim as tuas asas, põe sobre mim a tua capa. Ele: tudo bem, minha filha, você poderia ter escolhido alguém mais jovem, mais próspero, mas você escolheu a mim, pois sendo assim eu serei seu Senhor. Sabe o que acontece? A postura de Ruth mudou uma casa, mudou uma família. A postura, ei, você quer mudar
ambientes, tome a postura correta. Mas eu não vou pedir perdão, mas eu não vou me humilhar, eu não vou fazer isso, porque senão... Para! Ruth fez o que tinha que fazer para viver o que tinha para viver. Às vezes nós não vivemos o que temos para viver porque não fazemos o que temos que fazer. Eu estava conversando com o pastor Tiago essa semana, a gente conversando sobre aquele momento em que Elias sobe a tomada aos céus, que Eliseu pega a capa de Elias. A palavra diz que ele rasga a capa. Um dos sentidos, quando fala aquilo que ele rasgou a capa, é que ele estava dizendo: eu me abro totalmente para viver essa porção dobrada. Eu me coloco debaixo. Eu mergulho nessa condição e decido viver dessa forma. O grande problema é porque às vezes Deus tem uma palavra, tem um processo, existe uma condição para você usufruir dessa palavra, mas você não quer se submeter. Quer viver o que Deus tem para você? Total, tudo. Você quer viver? Quer viver o que Deus tem para você? Submeta-se. Se não quiser viver, não tem problema. É um direito que te assiste. Mas se você quer viver, submeta-se. Essa noite é uma noite em que temos que colocar esse nível dentro de nós. Uma atitude que gera uma mudança. O que você tem em mente agora que deve ser mudado na sua vida? O que você precisa mudar na sua vida? O que você imagina receber nesse mundo em vida? A atitude. A atitude, diga atitude.